interessante que ontem pela manhã, eu não sou o Kassab nem Pitoniza, ele também não é, né? O Kassab já errou várias vezes, não poucas, errou muitas, como todos nós. A vida é cheia de erros e de defeitos, está na Bíblia, né? O único perfeito é Deus. Mas ontem de manhã eu dizia aqui que a gente precisava de um pouco de paz nesse país, de acordar com alguma notícia positiva que desse pelo menos uma perspectiva de um futuro melhor. Porque o presente é terrível, principalmente aqui no Brasil, atrapalhado pela classe política que, com o presidente da República, fazem do Brasil uma situação instável pra caramba, com as brigas de Supremo e daí por diante. A situação é terrível no Brasil, porque nos outros países há uma união entre as pessoas, da maioria deles, para tentar tirar o povo dessa situação lamentável que existe. Só que além de ter poupança, o cara da Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, o cara tem auxílio emergencial de R$8.000, R$20.000, R$7.000. Aqui tem míseros trocados que o Paulo Guedes derrama da mesa dos poderosos em migalhas para os pobres comerem. A gente ouviu os comentários da economia. Pobre ficou mais pobre durante a pandemia. O rico ou ficou do mesmo tamanho ou ficou mais rico. Então, era necessário a gente acordar sem susto no outro dia. Porque o objetivo durante uma crise qual é? O objetivo é socorrer o povo. É colocar comida no prato do brasileiro. O objetivo é, naturalmente, não deixar com que os combustíveis subam da forma com que eles estão subindo. O objetivo é ter um pouco de paz política para que a democracia resolva a situação das urnas. E nunca se afronte à democracia para que não haja nem perspectiva de urnas, que se fale em golpe toda hora. O objetivo é você dar ao povo pelo menos o direito de comprar um botijão de gás e que tenha alguma coisa para cozinhar. O objetivo é não dar mais sobressaltos àquele que não está preocupado com a Bolsa de Valores e com o dólar, mas que o dólar e a Bolsa de Valores influem todo dia no arroz e feijão que ele tem que comprar, no combustível que ele tem que botar, no caminhão, no carro, na moto. O objetivo é dar ao brasileiro um pouco de tranquilidade depois de tanta dor. Chegamos a quase 600 mil mortos na pandemia. Quantas pessoas quebraram na pandemia e daí por diante. É tudo verdade, não há dúvida nenhuma que o nosso presidente cada dia acorda com humor. E dependendo do humor dele, ele chuta o balde. Agora, me parece que há uma diferença estratosférica aí entre o que ele tem dito e o que ele escreveu. Porque ele escreveu. O Temer que ajudou muito, estão falando pouco do Temer, estão querendo esconder o Temer foi fundamental dessa carta à nação. Porque muita gente também estava aproveitando dessa situação do presidente ter passado do tom, ter feito um discurso golpista e realmente execrável sobre todos os aspectos de que haja equilíbrio dos poderes e não há outra coisa que mantenha a democracia a não ser equilíbrio do presidente, que é a maior autoridade do país, mas ele tem que também estar em harmonia com o poder legislativo e o judiciário. É difícil, por uma série de detalhes, principalmente envolvendo o presidente, a família dele, daí por diante. Mas tem que ter harmonia entre poderes, porque acima do presidente da República, acima do Congresso brasileiro e acima do Supremo, está a Constituição. Entenda-se povo brasileiro. E esse é esquecido toda hora, largado toda hora ao Deus dará e ao sabor dessas brigas que acontecem a todo minuto. Mas tinha muita gente apostando já da situação que não tinha retorno para essas pessoas, já com um objetivo eleitoral. Né? Porque melhor do que enfrentar o Bolsonaro é não ter o Bolsonaro. Já estavam falando em impeachment, comemorando o impeachment, porque aí não se falaria nem em terceira via. Se falaria já em segunda via, porque o Lula está disparado em primeiro lugar nas pesquisas, pelo menos. Então, esses sujeitos que apostavam na teoria do caos estavam pensando neles e não no povo. Não queriam o Bolsonaro empichado porque ele
realmente passou do tom e muito no discurso que ele fez. Eles queriam uma boquinha ali. Principalmente o Dória aqui em São Paulo, que não perde um momento para meter o pau no Bolsonaro. Mas não tem um momento que ele... Mas quando ele foi eleito, estava lá no Bolsonaro, que ninguém esqueceu até agora. Até agora ninguém esqueceu o Bolsonaro. Ele foi correndo, ficou sentado, na primeira vez não foi recebido, ficou esperando sentado o presidente atendê-lo para que ele pudesse ser eleito governador de São Paulo, porque senão perderia para o Márcio França se não fosse o Bolsonaro. Ele esqueceu tudo isso, colocou, deixou de lado, deixou para trás, do mesmo jeito que quando ele foi viajar para Miami, do mesmo jeito que quando ele tira a gratuidade, do mesmo jeito que quando ele não dá a marmitex do Bom Prato, ele esquece tudo, do mesmo jeito que ele acaba com o comitê de coronavírus, ele esquece tudo e vai correndo em direção ao poder. Para ele o que interessa é o poder e pronto, acabou. Não só ele, todos agiram assim, porque melhor não ter o Bolsonaro do que ter o Bolsonaro para disputar uma vaga para a presidência da República. Claro que se o presidente continuar com atitudes como as que ele teve no dia de botar tanque na rua e na realidade do 7 de setembro, é claro que a situação dele vai se complicar e de uma vez, porque não sei se teria volta. Porque nem os parlamentares da base aliada dele, o próprio Lira subiu o tom no discurso, não muito, mas subiu o tom no discurso do day after, né? Um dia depois do 7 de setembro, mas é claro que o presidente sabe que ele escreveu uma carta e que ele assinou. Se ele subir o tom de novo, ele deve se complicar juridicamente de uma forma definitiva. Tomara que o presidente, que é ciclotímico, cada dia ele está de um jeito, ele entenda o que ele escreveu e saiba que ele assinou. Porque não tem erro, né? A palavra falada é uma coisa, ela vai ao ar. Agora o que você escreve está ali escrito e assinado. Entendeu? Então, tomara que o presidente entenda isso e que o país amanheça em paz. Agora, quer ganhar do Lula? Ganha do Lula na urna, é o caminho democrático. A democracia é o único caminho que a gente tem. E a coroação da democracia é a eleição, é o voto na urna. E voto na urna eletrônica, não precisa de voto impresso, coisa nenhuma. Na urna eletrônica mesmo. Esses caras que estão aí, inclusive o presidente, foram eleitos já há quanto tempo pela urna eletrônica? Se assim não fosse, tinha que ter eleição amanhã, porque todos foram eleitos na base da fraude, já que o presidente disse que voto impresso é fraudulento. Não. Todos eles foram eleitos pela urna eletrônica. Quando havia voto impresso, o que tinha de maracutaia, de roubalheira, de urna que sumia, ou de urna a mais, a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos por causa do voto impresso, que lá o voto é no papel, né? E de repente aconteceu uma cena que ninguém esperava, o Congresso deles, o Capitólio, foi invadido pelos correligionários daquele maluco do Trump. Então, amigo, derrota o Lula na urna, derrota o Bolsonaro na urna. Quer bater do Bolsonaro e do Lula? Vai lá e ganha na urna. Esse é o caminho democrático.